conspiração não, porra. A famosa frase dita pelo José Dirceu, nós vamos tomar o poder, o que é diferente de vencer as eleições. É do Olavo de Carvalho. É de do Olavo de Carvalho. 1995. E o Olavo na viveu época... com o Dirceu. Então, essa é a grande questão. Sim. Já foi absorvido Já. A política de esquerda. Inclusive, não é impossível que daqui a alguns anos, dentro dessa perspectiva do que o Miorin fala, a própria esquerda comece a reviver partes da obra do Olavo de Carvalho, como fez com o padre Lima Vaz, certo? Para usar dentro de críticas internas e assim por diante, tentar assimilar de alguma forma o cânone deles. Certo? Então, isso não é impossível. Então, essa relevância, ela existe. Meu Deus do céu! Cara, não entra nesse mérito, não. Vai mais longe. Precisa ir mais longe. O José Dirceu, a frase de cabeceira do José Dirceu é do Olavo. Isso aí já entra... Porra, já absorveu. Mas isso aí já vai entrar numa outra teoria da conspiração. Não é teoria da conspiração, não, porra. A famosa frase dita pelo José Dirceu, nós vamos tomar o poder, o que é diferente de vencer as eleições. É do Olavo de Carvalho. De 1995. E o Olavo viveu com o Dirceu. Então, essa é a grande questão. Sim. Já foi absorvido. A política de esquerda já pensa como o Olavo pensava. Não é a segunda coisa que um dia vai acontecer, não. Mas, sim... Aí eu já não sei dizer se esse já não era um pensamento que a esquerda tinha e o Olavo, por ter esse background esquerdista, assimilou isso de alguma forma, né? A mesma frase? Meu Deus do céu, ele morou junto com o cara! Meu Deus, eles moraram juntos! Sim. Minha mãe falou assim, ó. Conversei com minha mãe esse final de semana, sabe o que ela disse? Se o Dirceu voltar à política, eu volto à política. E sabe aquela coisa aí, ó? Mas ele... Só tem uma coisa que me incomoda no Dirceu. O Dirceu dá muito papo pra direita. Já ouvi muito o que a direita faz. Sabe por quê? Até hoje ela tem essa impressão. Sabe por quê? Até hoje ela tem essa impressão. Porque boa parte das estruturas usadas em 2002 pelo PT foram falas que o Olavo fez em 98, em 99, em 2000 sobre como o PT ia se comportar. Caralho. Não, tá. Não há o que se falar. Já houve assimilação, então tudo bem. Não há o que se falar. Essas pessoas sabem disso. Entendeu? As pessoas sabem disso. Agora, é um delírio. Tomar a Bibi Bailas como referência disso é um delírio. Não vou fingir que isso vai acontecer pra você daqui a 30 anos. Pelo amor de Deus, tudo que acontece do ponto de vista da direita hoje é imitado na esquerda. Porque esse é um defeito meu mesmo. Eu não acompanho a movimentação da esquerda. Parece que é uma coisa que você tem muito mais conhecimento que eu, no sentido. Só não dá, já foi. Já passou, já foi absorvido. É só ver que ainda vai acontecer. É só ver o quanto esse pessoal fala que tem que adotar as posturas que a direita toma. Ou tem que fazer o Brasil paralelo de esquerda. Que já é, né? Mas. Blá blá blá. Mitou. Eles já estão nessa campanha de tentar replicar os... Eles falam direto isso, cara, criar uma rede. Assim, eles extrapolam, né? Como se... É porque pra eles, tipo, tem que ter uma comunicação em, tipo, um núcleo duro que tá se comunicando pra fazer as coisas. Mas, tipo, a grande questão é que, tipo, grande parte desses agentes, eles focam no que o Olavo falou pra fazer as coisas e, consecutivamente, eles acabam parecendo que estão alinhados, né? Estão fazendo as mesmas coisas como se eles estivessem se comunicando juntamente com um com o outro, tá ligado? Porque eles estão fazendo o que o Olavo disse pra fazer. Então, tipo, acaba que eles acabam falando sobre os mesmos assuntos, fazendo as mesmas... Mais ou menos as mesmas coisas. Mas é porque eles escutam o Olavo e acabam fazendo as mesmas coisas.
Não é porque esse pessoal da esquerda acha que tem que ser uma super organização. Inclusive, eles nem conseguem entender a parte de pessoas normais, sem estarem sendo pagas, pessoas que não são membros de partidos, pessoas que não são membros de associações de direita, estarem produzindo conteúdo sobre e lutando contra a esquerda e falando: nós temos que ocupar os espaços. E essa pessoa nem participa de um partido, tá ligado? Uhum. Um cara normal, que viu várias horas de Olavo de Carvalho, a pressuposição dele é: eu tenho que ir pra guerra cultural. Ao ponto... Celular, amigo? Oi? Oi? Não, é porque... Ah, não? A Claro tá me ligando, porra. A Claro tá te ligando. Sim, a Claro tá me ligando. Essa perspectiva então. de fazer com que os agentes comuns da sociedade, ao ouvirem o Olavo, queiram atuar no discurso público e queiram atuar politicamente, é uma coisa que a esquerda não consegue fazer. Uhum. É uma coisa que o MBL tá tendo trabalho de fazer, mesmo focando todas as suas forças em fazer. Eles estão tendo trabalho em manter os militantes, os agentes focados, com vontade de fazer as paradas. O Olavo conseguiu, por bem ou por mal, fazer com que agentes comuns se tornassem agentes de uma guerra cultural. E olhe, muitos deles nem sabem o que significa isso. Se eu parar aqui para demonstrar a quantidade de erros que são promovidos dentro de uma perspectiva de uma guerra cultural, em cima do que o próprio Olavo falou, a gente leva horas aqui. Eu consigo abrir vídeo por vídeo, de canal por canal aqui, e mostrar o quão redondamente enganados e fracassando no que eles estão fazendo, eles estão. Mas o Olavo... Mas eles tentam, e o Olavo foi tão bom de convencimento que mesmo que se eu argumente contra eles, mesmo que se eu bote o Olavo falando, mesmo que eu vá contra o que eles estão falando, demonstrando, argumentando, provando, o que eles vão me falar é o seguinte, ó: eu preciso ir pra guerra cultural. Isso. Eu preciso ir pra guerra cultural. E o que é que eu vou fazer então? Eu vou ficar em casa, Eu vou ficar quieto, ANCAP. Eu vou votar na guerra cultural. Eu vou votar, eu tenho que votar, guerra cultural. eu tenho que agir, eu tenho que falar, eu tenho que, ir contra a esquerda. Inclusive, uma coisa merece ser dita. Essa galera do Guinista, muita gente desse movimento, como é que é? NR, não sei o quê, conheceu o Dugin por causa do Olavo. Tá? Toda essa galera que é anti-olavista, hoje que tá mais nesse espectro... Eu falo orientalismo, o Eduardo Said destruiu minha mente. Que tá nesse espectro mais... Como posso dizer? Cinza. Eurasiano. Eles são pessoas fortemente influenciadas pelo Olavo, ainda que muitos deles o neguem. Tá? Então, assim, o Olavo dita o que é o debate público brasileiro ainda morto. Certo? Isso vai continuar por muito tempo. A não ser que apareça alguém de estatura maior do que a dele e destrua a sua obra completamente, que eu acho difícil de acontecer, isso vai perdurar. Certo? Vocês já estão dançando a valsa do Olavo. Desculpa, eu estudei muito nessa vida, velho. Isso não acontece. O quê? Não é possível destruir a obra de alguém completamente. Isso não é possível. Eu não acredito conseguiram que isso vai fazer isso com a obra do Marx, velho. Não vão fazer isso com a obra do Olavo. Ninguém vai fazer isso com... Cara, não faz o menor sentido. É impossível, é impossível. Sim, mas se você tem um estudante prolífico... Sim. Esse tipo de coisa... Sim, mas o que eu quis dizer com destruir completamente é no sentido de... você diminuir a circulação de tal forma com que aquilo já talvez não seja uma referência lembrada, ao menos diretamente. Certo? Destruir, evidentemente, não é possível. Me dá um exemplo. Destruir, evidentemente, não é possível. Me dá um exemplo. Cara, o que fizeram com a obra do Carpo até pouco tempo atrás, antes do Olavo conseguir reviver ele. Não entendi. Não entendi, não fez sentido. A supressão? Até o momento que aquilo já não é mais comentado? Exato, é impossível. Sim. Depois que algo entra no imaginário, aquela coisa não vai sair. Não, justo. Tá. Eu digo isso, cara, eu concordo com o Miller só por um motivo. É porque ele tá certo, mas o ponto é... Eu posso pegar vários canais aqui. Eu posso pegar o Tiff, por exemplo. O Tiff é um cara que ele fala que ele gostava muito do Olavo e que ele entra nessa disputa por causa do Olavo. Sendo que o Tiff não deve ter assistido mais de 10 aulas do... Se assistiu 5 horas do Koff, foi muito. Sim. Mas ele viu alguns cortes do Olavo que convenceram ele o suficiente ao ponto dele entrar no discurso público, estar lutando uma guerra cultural, ao ponto dele ficar fazendo os vídeos dele de Xbox, atacando a esquerda culturalmente, todos os dias. Aí vai lá, abre a live dele, tá criticando todo dia negro nos jogos. Você entendeu?
E se eu for lá pra ele e falar assim, Tiff, não, isso aqui. Irmão, não quero a sua opinião, tô falando o que o Olavo disse. Não, mas se eu for mostrar o que o Olavo disse, e eu ser o Tiff como um exemplo. Mas tem outros vários. O pessoal da Liga Nerdola, por exemplo. O pessoal da Liga Nerdola tem muitas pessoas. Não, temos que entrar na guerra cultural. Tem que todo mundo se juntar e ir pra guerra cultural. Mesmo que eu diga, ó, mas o Olavo disse isso, mas ele disse isso. Se eu for mostrando pra ele todos os pontos, ele vai olhar pra mim e vai dizer, cara, não enche meu saco não, eu vou fazer o que o Olavo disse. A esquerda não conseguiu fazer isso. Não. Um agente autônomo consiga fazer, se direcionar dessa forma para as coisas. Não conseguiu e nem vai conseguir. Entendeu? Não vai conseguir. Ô, Júnior, ô, Vossa, manda o link do vídeo pra ele aí. Pra ele dar uma olhadinha no vídeo. O Olavo é muito carismático. Ô, Júnior, eu vou te mandar o link do vídeo. Se tu quiser, tu pode abrir em outra aba, tá? Ou pode cara, o vídeo tem só 12 minutos, cara. Se a gente for clicando e desesperado, o vídeo vai acabar. Acalme-se. Do que tu tá falando? Tô falando com o Júnior. Ah, tá. E aí, Luiz, tamo junto, meu querido. Então, as pessoas não têm essa compreensão. As pessoas não entendem que, tipo, existe algo a mais a ser feito. Que precisa ter um determinado tipo de perspectiva sobre as coisas. Mas elas não ligam pra isso. Elas ligam para fazer o que o Olavo disse que elas tinham que fazer. Isso é muito difícil. E quando você consegue instaurar isso na cabeça de uma pessoa, irmão, pode refutar, pode atacar, pode fazer o que quiser. O cara não vai... Ele pode até deixar de se dizer olavista. Mas ele vai continuar dizendo, olha, eu admiro muito o Olavo, mas eu discordo disso aqui dele. Sim. Tá ligado? Isso não vai ter como, isso não tem como tirar. Sim. Que é o que tá acontecendo com Sabe por quê, cara? Tem muita gente que tá sendo criada, tem muita gente que tá criando filho em cima dessa perspectiva. Autonomamente. Autonomamente. É só ver. O Instituto Dom Bosco, diversos grupos que fazem alfabetização de crianças. E estão levando essa perspectiva do Olavo pras crianças. Sim, formação do imaginário, etc. Sim. Ele morreu e as pessoas estão fazendo o que ele disse pra fazer. Sim. Ou seja, é invencível. Sim. Acabou. Já tirou Olavo. Acabou. Esse vídeo da Bibi Balas, o que aconteceu? Ela vai apenas fazer um vídeo pras pessoas que concordam com ela. Quem discorda dela não vai clicar no vídeo, ou vai fechar o vídeo, ou vai responder ela. Que é, inclusive, o que a gente tá fazendo aqui. Frase do Olavo, inclusive, morto seria mais perigoso do que vivo. Sim. Mas sabe o que mais me incomoda? Não sei. Eu não sou o maior fã do Olavo que eu conheço. Eu não sei porque essas pessoas não defendem o Olavo. Eu não tenho a menor ideia. Eu não sei o que acontece com essas pessoas. Eu não sei porquê. Eu não sei porque eu sempre me vejo defendendo o Olavo dessas coisas. Eu não entendo por quê. Mas é porque os alunos do Olavo, eles estão querendo passar por uma espécie de processo emancipatório. Então eles falam assim, não, eles não querem ficar à sombra do Olavo. Eles querem crescer, então eles dizem... Mas as ideias todas as ideias deles são do Olavo. Sim. Como que eles vão fazer isso? Não sei. As minhas ideias nem são as do Olavo. Sim, cara, é aquele negócio... Fudeu. É aquele negócio de que, olha, Olavo de Carvalho, filósofo muito importante, mas assim, o meu trabalho é apartado de sua obra, certo? Eu adquiri uma independência intelectual de Olavo de Carvalho, eu acho que a direita não deve ficar sob a sombra dele. Essa é a movimentação dessa gente. Me aponta quem ali tem 3 ideias originais distantes das de Olavo de Carvalho. Nenhum, mas a questão é, eu estou falando que eles acreditam. Meu amigo, meu problema, meu querido, é que eles não acreditam nisso. O que eles dizem acreditar, tudo bem. Não, mas veja, o problema é um pouco mais específico. Esse discurso, a forma como ele se manifesta, é como se houvesse hoje uma possibilidade de fugir. Um exemplo muito simples. Hoje, em termos dessa construção do conservadorismo, por exemplo, a maior parte deles se declara conservador. Sim. Quando você vê, por exemplo, uma pessoa como a Bruna Torley, a Bruna Torley, ela tem uma característica muito específica. Você vê lá as coisas que ela defende, você vê que ela está diretamente associada a uma noção do pensamento moderno. Qual que é o rompimento com o Olavo? O Olavo não era muito fã dos modernos. Então, você sabe apontar qual é o problema dela, por assim dizer, com a estrutura do Olavo e por que ela faria isso. Ela tem um motivo pra não fazer essas defesas. Porque não são os autores necessariamente que ela acredita. Ok? Só que ela não faz isso.
ela se prostra na defesa do Olavo. Ainda que ela tenha isso. Eu não entendo, e esse é o meu problema aqui, como é que pessoas que não têm essas estruturas, como é que pessoas que não têm essas coisas, como as pessoas que não são verdadeiramente independentes em relação a esse processo, como essas pessoas, elas fazem questão disso, e outras que não estão nesse papel, elas não fazem isso. Isso é o que me incomoda, entendeu? Pra mim, é assim, com menos independente for a pessoa, maior a tendência dela tentar fingir essa independência. Não, isso é de fato um problema. Mas aí é um problema. É um problema da cognição e caráter da pessoa que faz isso, não? Nesse sentido, não é um. Não há aqui uma discordância quanto ao quão independente de fato elas são e quanto elas conseguem realizar aquilo que elas estão, de alguma forma, raciocinando. É porque assim, cara, a parada mais doida possível é a seguinte. Você consegue saber, se você é um cara que viu o vídeo bastante do Olavo, se você leu o Olavo, se você viu um pouco do Kofi, você consegue saber se uma pessoa leu ou estudou o Olavo ou escuta o Olavo só pelo que ela fala. Sim. Só pelos termos que vão saindo da boca. Eu vou dar um exemplo muito simples. O Petri. Aham. O Petri é um cara que odeia o olavismo e ama o Olavo. E até hoje o Petri repete coisas que ele ouviu o Olavo falando. E ele repete isso pra um pouco. Tu entende que, tipo, o Petri, ele é um agente do Olavo. Do Olavo, sim. E se diz apolítico. O público do Petri e o Petri repetem falas do Olavo, visão de mundo do Olavo, consistentemente. Se identificam a partir disso. Sim. E eles acreditam que são não são um grupo, que eles não têm visões de mundo similares, e eles também não acreditam que existe alguém que instaurou isso pra eles. Sim. Entende? Isso é um tipo de coisa que quem conseguiu fazer, a esquerda conseguiu fazer com alguns agentes, com alguns grupos, através de alguns autores, como por exemplo o Gramsci. Mas o Olavo, existem diversos autores, diversas pessoas no discurso público brasileiro que fazem vídeo, que fazem conteúdo, que se dizem agentes da guerra cultural, que estão crescendo no YouTube, que estão crescendo no TikTok, que estão crescendo no Instagram, que estão crescendo no Twitter, que são pessoas que são fortemente influenciadas pelo Olavo, perpetuam o pensamento do Olavo, as ideias do Olavo, e não tem o que fazer contra. Sim. Esse é o ponto central. Várias das coisas. Inclusive é o ponto que o vídeo que o Petri fez quando o Olavo morreu, ele falou o seguinte: você que critica o Olavo e me assiste, saiba de uma coisa. Sem o Olavo de Carvalho não existiria Petri. Sim. Eu nunca falo isso. Que sem meu pai e sem minha mãe não existiria Malboro. Sim, mas sem Olavo de Carvalho. Sem Olavo de Carvalho. Ele ficava ouvindo Throat Speak no metrô, ele falava isso, né? Se não existisse Olavo de Carvalho, não existiria tal coisa, tal como o Petri. Só isso. E essa é a sensação pra grande parte da direita que escutou o Olavo. Sim. Só isso. Mas eu tenho certeza que as pessoas devem falar isso. Olha, se não fosse Bibi Bailes... Como seria a física brasileira hoje, hein? Se não fosse Bibi Bailes, eu não estaria aqui. Já tá todo mundo estudando metafísica.